de cama, vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque, é cor de rosa choque. Bom dia para você que com a gente começa o programa Rosa Choque pela Rede TV, no Sistema Guga aqui de comunicação. Um bom e excelente dia para você nessa segunda-feira, nessa nova semana que se inicia e que os nossos caminhos, a gente pede, sejam iluminados e que nós todos sejamos protegidos de todos os males, os quais nós não demos causa. Que na infinita grandeza e bondade do universo a gente também saiba que nós seremos obrigados a colher tudo aquilo que nós tenhamos plantado até o dia de ontem. Então, por esse motivo, que a partir do dia de hoje, nós tenhamos bons plantios e novas coisas, e novas sementes, e novas flores na nossa vida, para que a gente possa colher coisas maravilhosas no dia de amanhã. Um bom e excelente dia para você. No caso de você querer acessar toda a programação da Rede TV e estiver longe de um aparelho de televisão, você pode acessar via YouTube, www.youtube.com/RedeTV Rondônia. Pode acessar também por intermédio do site www.sgc.com.br. Todas as notícias do Brasil e do mundo podem ser acessadas pelos sites da Newpena, que é www.conectbrasil.com.br, ou pelo site do Fabiano, que é o www.newsrondonia.com.br. Quer mandar para a gente uma mensagem, mandar uma pergunta, um questionamento? Faz pelo WhatsApp 069 99244 9858. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Rosa Choque. Os e-mails, como eu disse, paciência um pouco, porque está difícil de responder a todos, mas a gente vai respondendo à medida do possível. Lembrando que nos penúltimos dois programas que tiveram a respeito da violência contra a mulher, foram mais de 6 mil questionamentos e perguntas e e-mails. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Mandar um beijo pro pessoal de Vilhena que mandou beijo pra gente também. Depois eu falo os nomes que tá ali no celular e eu passo o nome. Muito obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. E a nossa reflexão de hoje vai sobre o amor. Usando um texto que não é dele, mas que foi utilizado na última sexta-feira, numa reunião que eu fui, dizia assim: quantas você fez? Quantas você fez? Já ouviu falar disso? E ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois, perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Há sempre um dia em que a casa cai, mas vai curtir seu deserto, vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se um dia a tristeza te procurar. E uma aguardente por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Mas ela chorou. E depois, num outro texto, até o amor que não compensa é melhor que a solidão. Pois é. Só quem sabe a dor do outro é o outro. Nem eu nem você sabemos a dor de ninguém. No máximo que nós podemos fazer é ajudar o outro na sua caminhada. E não é interferindo na vida de ninguém, não. É mostrando novos caminhos, novas possibilidades. Mostrando como a pessoa pode reencontrar o seu amor próprio. Amor próprio. Você tem? Eu tenho. Será que nós temos amor por nós mesmos? Ou será que nós fazemos as coisas única e exclusivamente para que os outros gostem da gente? Amor próprio. O seu e o meu. Difícil, né? Difícil falar para as pessoas que amam, que gostam acima de tudo, que elas não precisam e não podem ser subjugadas, colocadas abaixo daquilo que elas são. A gente é onde a gente se coloca. Nós somos aquilo que nós dissemos que somos. E nós não temos o direito de deixar ninguém dizer que nós somos menos do que aquilo que a gente é. Se você tem dúvida a respeito do que você é, procura no íntimo do teu coração e vê que você é uma pessoa como todas as outras, com acertos, com desacertos, com amor, com desamor, com alegria, com tristeza, com vontade, com desejos, com erros
e com acertos. Mas você é único. Então ninguém vai ser igual a você. Nem você vai ser igual a ninguém. Então que eu e que você tenhamos essa capacidade de todos os dias buscar entender o que nós somos. E que nós não deixemos que ninguém nos subjugue, nos diminua, nos maltrate, nos ofenda, nos coloque numa situação de podridão do mundo, porque não é isso que nós somos. Que a gente saiba se amar e que tenha a voz de dizer não. Tem filhos? Pois é. Cada vez que um filho vê uma mãe apanhando, a dor é para os dois, para os três. Mulher não tem que apanhar, homem também não. Mulher não tem que sofrer, homem também não. Ninguém tem o direito de maltratar ninguém, nem física, nem psicológica, nem patrimonialmente. Porque fisicamente você apanha e fica marcas. Psicologicamente você sofre, sua alma adoece. Patrimonialmente você fica preso a alguém pela situação de achar que não tem como se virar na vida. E você tem, colega. Acredite que você tem. Às vezes você está num lugar tão fechado que você não consegue ver a luz. Não é apologia à separação, nem a destruição de lares. Não é isso. É apenas o fato de falar que você pode ser feliz, se impondo e acreditando em você. Bom dia para você. E no dia de hoje, a nossa convidada vem para falar sobre a Lei Maria da Penha, que já está aí há algum tempo. Alguns falam que é boa, outros falam que é ruim. Uns acreditam que não precisava de uma lei para defender as mulheres, outros acreditam que nem a lei consiga defender. Mas enfim, é cada um fazendo a sua parte para poder fazer uma sociedade melhor num mundo tão maravilhoso. A advogada Marília Benincasa é a nossa convidada de hoje para poder falar sobre a Lei Maria da Penha. Seja bem-vinda, Marília, vem para cá. Bom dia, bem. Bom dia. A gente estava falando em uma audiência pública que teve na sexta-feira, o doutor Álvaro usou o texto do Toquinho e do Vinícius falando a respeito disso, da regra 3. Que a mulher vai chorando e vai ficando, vai chorando e vai ficando. Um dia ou ela sai num caixão, ou ela sai com as próprias pernas, ou sai numa cadeira de rodas, como foi o caso da Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, realmente, bom dia, ela tem alguma validade, assim, ela tem algum progresso no Brasil? Bom dia. Bom dia, aquela câmera lá. Bom dia, Nina, bom dia, telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante. E, sim, ela tem efetividade, ela tem muita efetividade, ela evita muitos crimes e ela deixou um pouco os agressores com medo, né, de realmente sofrer uma sanção mais séria por fazer o errado, o que não é para ser feito. Quando a gente fala da Maria da Penha, algumas pessoas dizem assim, mas é em relação ao marido e à mulher. E não é bem assim, né? É qualquer laço de afetividade que seja demonstrado isso, né? Pai com filho, filho. Quem são as pessoas que são... eu ia usar o objeto da lei como ser humano, mas quem são as pessoas que fazem jus a essa lei? Quem está amparada pela lei é toda pessoa do gênero feminino. Certo. Podendo ser desde uma criança, uma menina, até uma idosa, né? Então, todas as pessoas que se encaixam no gênero feminino, transexuais femininos, mulheres travestis, também fazem jus ao amparo dessa lei, à proteção dessa lei. Porque ela estava dentro dessa situação de relacionamento como a parte feminina da história, é isso ou não? É isso, ela sofreu a violência por ser do gênero feminino, por ser mais vulnerável. Quando as pessoas dizem assim, não, mas o fato dela ter um nome que não é um nome feminino, quando chegar na delegacia, a primeira coisa que vão pedir é o documento dela. Então, como lá vai estar João, o Roberto, o Carlos, a polícia pode entender que não se trata de uma mulher. Como que ela faz isso para as colegas da gente aí que... sabe, que sofre por causa... Não conseguiu ainda modificar o nome, que você depois vai falar para a gente como que dá para fazer isso também. Você tem que conversar
diretamente com a pessoa que está ali para te atender e colocar a sua situação. Eu sofri uma violência por conta do meu gênero feminino, Certo. pela minha identidade de gênero, eu, por quem eu sou, como eu me identifico, é problema único e exclusivamente meu. Só que se eu sofro uma violência em virtude do meu gênero, o problema é de toda a sociedade, independentemente se é uma transexual, se é uma mulher travesti ou se é uma mulher idosa, criança, enfim. Ninguém pode fazer isso com outra pessoa. Independentemente da classe social, independentemente de qualquer situação, Nina, porque você vê que essa violência, ela não tem classe social, ela não tem cor. Ela vai acontecer em qualquer lugar. Ela acontece em qualquer lugar. Programa Rosa Choque pela Rede TV, no Sistema Google de Comunicação. Hoje eu e a Marília vamos falar a respeito da Lei Maria da Penha, os benefícios, os prós e os contras que acabam acontecendo e que por vezes a gente não conhece sequer o que pode fazer para melhorar a nossa vida. A gente vai para o intervalo e é o tempo de você olhar para o espelho e começar a se amar. Porque se você não se amar, ninguém vai poder amar você. A gente volta já. Não foge à luta e nem só de cama vive a mulher. Por isso não.
Bom dia para você que está ligando seu aparelho de televisão agora. Uma excelente segunda-feira para você nesse mês de junho, com muita festa junina. E na semana que vem a gente tem várias apresentações de quadrilhas aqui no nosso programa. Doutora Marília, a gente estava conversando ontem, até pelo WhatsApp, a senhora estava falando a respeito do abandono de filhos, que também não deixa de ser uma agressão, né? É uma violência muito grande contra não só a criança, mas contra a mãe, né? O abandono afetivo, ele faz com que a mãe fique com todo o dever de cuidar, de criar, de proteger, abandonar uma pessoa grávida, abandonar uma mãe com um filho, com um filho é uma brutalidade muito grande, não só com a criança, mas principalmente com a mãe, né? Que vai ter que se desdobrar para fazer os dois papéis. E nós sabemos que isso, na prática, não é possível. Dentro dessa situação ainda de abandono, principalmente quando o homem deixa a mulher com esses filhos, existem ainda os homens que abandonam a família, arrumam outra família, e aí os filhos desse primeiro relacionamento passam a ver filhos de um segundo relacionamento muito bem cuidado. Não estou nem falando de dinheiro, estou falando de afetividade mesmo, de carinho, de atenção, enquanto eles se sentem um lixo, né? Porque ele pode ter brigado com a mãe, mas a criança continua sendo filho dele. Continua sendo filho e ele vai ter aquela sensação de rejeição, de exclusão. E daí vão vir os traumas, e daí vai vir toda uma consequência desse abandono afetivo normalmente a figura paterna que faz isso querendo ou não, é uma regra no nosso meio. O que nós vemos são poucas mães que abandonam seus filhos afetivamente. Agora, os pais, não. É até bem comum. Eles acham que pagar pensão é suficiente. Deu o dinheiro do mês, não quer mais a dor de cabeça e injeção de saco. Pois é, mas não é suficiente. Uma coisa é complementar a outra, né? Então, você pagar a pensão e falar, se vira que, enfim, eu fiz a minha parte. Não, você não fez a sua parte. A sua parte é cuidar, é assistir à criação dessa criança. Se a guarda for compartilhada, tudo dividido entre pai e mãe, as responsabilidades de criação, de cuidado, de assistência. Se a guarda for unilateral da mãe, você tem o dever de ver o seu filho, de ir para as visitas, de dar a atenção necessária para essa criança. Você tem o dever ainda de vigiar a criação do seu filho. Para ver se ele está sendo bem cuidado. Exatamente, de ver o que está acontecendo. Se o valor que você está mandando, e aí eu estou falando em valores altos, tá, Nina? Porque tem muita gente que acha que, eu vou ver para onde vai os meus R$200. R$200 não dá nem para suprir as despesas alimentares. Dependendo do leite que a criança toma, é 4 latas de leite. Pois é, mas se você for ver essas pensões que as mães simplesmente não assistem em nada aos seus filhos, né? Em nada. Então, você tem que pedir uma prestação de contas desses valores, né? Então, assistir a criança, vigiar a criação... Está sendo bem cuidada também, né? É função paterna. E a afetividade que você dispensa a um filho do segundo casamento, fazendo com que o primeiro se sinta um lixo, triste, se sinta rejeitado, dá responsabilidade civil e você pode... E o abandono também, né? É o abandono afetivo, que inclusive tem uma lei que provavelmente vai sair esse ano, né? Já está tramitando aí desde 2007, né, o projeto de lei. Então, para realmente tipificar essa conduta e ficar mais fácil para a máquina judiciária lidar com isso também. Só que, e não é só isso. Nossa, eu me perdi agora. Dentro dessa situação da criança, a gente sabe que o pai e a mãe deveriam cuidar junto. Quando eu trato da Lei Maria da Penha, algumas pessoas dizem assim, mas ele só puxou meu cabelo, ou ele só me deu um empurrão, ou ele só disse que a minha comida não é boa, ou ele só falou que eu não sirvo para nada. Só que tudo isso que eu disse são agressões, né? São agressões, elas são gradativas, Nina. Elas vão aumentar.
Explica isso para as pessoas. O que é ser gradativo no sentido de hoje eu puxo o cabelo e amanhã, e como que isso fica? Existem casais que, infelizmente, existem agressores que, infelizmente, eles começam falando alguma coisa que não me agrada muito. Depois ele me dá um empurrão. E gradativamente as agressões vão aumentando e ficando mais mais Sério? graves, mais sérias. E um dia, dormindo, e essa é uma agressão que infelizmente acontece com uma frequência muito grande, ele não respeita o meu espaço e ele me estupra. E aí vão acontecendo. E aí são várias agressões, são agressões por palavras, são agressões patrimoniais que ele não respeita, o meu patrimônio, são agressões físicas. Como se o dinheiro também não fosse dos dois dentro da casa, é porque ele trabalha, mas ela cuida dos filhos, então o dinheiro é dele e só dele. Algumas músicas fazem apologia a isso, né? Fazem com que isso pareça ser uma coisa comum, como um tapinha não dói, ou entre tapas e beijos, e outras situações assim que a gente acaba cantando na brincadeira, mas que de certa forma meio que já deixa as pessoas pensando assim, não, nossa, mas se até ali está cantando isso, é porque realmente isso não tem gravidade, então eu não posso reclamar só disso. E não é assim, né? Não, não é. Banalizar a violência dentro de casa, a violência do lar, ela é um erro muito grande, porque normalmente dentro daquela casa existe uma criança. E essa criança ela está vendo também o que está acontecendo. E você está educando de que forma o seu filho? Vendo, achando isso comum? Achando que é normal bater em mulher? É normal a mãe apanhar? Ele pode fazer isso com a esposa? Então, Nina, quando a gente fala nesse sentido, eu tento, de todas as formas, com as minhas clientes, que eu lido somente com família, e mostrar para elas o quão importante é a educação que ela dá para os filhos. Porque a violência do lar, ela começa na infância. Normalmente na infância, se você for fazer o estudo de caso daquela pessoa, ele via o pai bater na mãe. Ele achava normal o pai bater na mãe. E vira um círculo vicioso. Então, se eu quero mudar o meu mundo, se eu quero mudar o mundo dos meus filhos, eu tenho que começar em casa ensinando o meu filho a respeitar todas as pessoas, independentemente do gênero, e principalmente a respeitar as meninas. Porque a gente, às vezes, quando as pessoas falam assim, nasceu uma criança, a gente já coloca, e até foi falado isso várias vezes, a gente coloca que todo menino recebe carrinho, toda menina recebe boneca, porque o homem tem que saber que ele tem que ter um futuro próspero, então ele tem que ter dinheiro para comprar uma casa e um carro. E a menina já tem que aprender a cuidar da boneca e da casa. Se você vai numa festinha da escola, as meninas levam salgadinho e os meninos levam bebida, porque as meninas já têm que ir para a cozinha para aprender a fazer isso, porque os meninos basta passar no bar e comprar. Isso tudo parece muito simples, mas vai enraizando ali uma situação de machismo e de diferença de sexo também, né? Vai a cultura machista. E essa cultura ela tem que mudar. Ela tem que mudar. A igualdade entre os gêneros, ela está aí. Nós somos iguais, por mais que recebamos menos, em algumas situações, em alguns casos, em quase todos os casos. Então, essa cultura começa dentro de casa, às vezes a escola até contribui quando essas situações de confraternização. Então, isso tem que mudar. Só que quem muda isso, lei está ali para ser punitiva, para prevenir. Mas quem muda isso realmente é a sociedade. Quem muda isso, Nina, sou eu. É você, dentro da sua casa, com seus filhos, ensinando a sua filha que ela tem muito valor e que ninguém pode encostar a mão nela nunca, e que ninguém pode xingá-la e nem ofendê-la nunca. E o seu filho, que ele nunca vai poder fazer isso, nem com homens e nem com mulheres.
Programa Rosa Choque pela Rede TV no Sistema Google aqui de comunicação. E aí, você que é mulher, quantas vezes já foi pedido para você comprar salgadinho? Já pensou nisso? Às vezes a gente não pensa, né? É tão comum. A gente vai para o intervalo e é o tempo de você, como eu sempre digo, se amar muito. Vai lá pintar o cabelo, passa um batom. Não é para ninguém, não. É para você mesma. A gente volta já. O certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil.
Rosa Choque pela Rede TV. Hoje o tema é a Lei Maria da Penha. Mandar um beijo para Eliane Viana, que está assistindo a gente também. Mandar para Luana, lá de Vilhena. Luana, muito obrigada pela sua audiência. Mandar um beijo para Catinha, para Jaime César, para o Romualdo, para o Emerson, para Janaína Rios, para Lia Morfi, para Ingra Caroline, para a doutora Mara Franco, que é médica, para Sandra Regina, para o senhor Manuel Davi. Gente, muito obrigada mesmo pela audiência, obrigada pelo carinho. E nosso assunto de hoje é Lei Maria da Penha. E se tratando de punição, qual a pena? Tem uma pena específica ou a pena maior? Porque tem mulher que chega lá e fala assim, mas eu não quero que ele seja preso, eu só queria dar um susto nele. E aí ele vai preso e a ação não é mais condicionada, né? Passa a ser incondicionada depois da queixa, vamos dizer assim. E aí como fica isso? E aí que não depende mais dela, né? E aí que agora ação incondicionada significa que o Ministério Público vai dar continuidade, sim. Então, a questão de dar um susto, Nina, isso não funciona. Na prática, o que nós vemos é que isso não funciona. Então, infelizmente, hoje, eu tenho que acompanhar, em média, 1 a 2 clientes por mês na Delegacia da Mulher para entrar com um pedido de medida protetiva, para evitar que aquele ex-companheiro, que aquele ex-marido se aproxime dela. E uma outra questão que eu acho bem relevante falar, Nina, e está nesse contexto, é a questão do sucesso profissional. Isso incomoda. Antes, só uma situação. E o marido, a gente volta nessa situação do sucesso profissional que incomoda. Mas o homem que fala para a mulher assim, tudo bem, você vai lá me denuncia, eu vou ser preso, eu é que ganho o dinheiro da casa e você vai passar fome com as crianças, porque você não sabe fazer nada, você é burra. E ela tem medo, porque ela acha que ela é burra, ela acredita que ela é burra, ela tem certeza que ela é burra. De tanto que falar, ela acredita. Ela ouviu do pai, ouviu da mãe, ouviu do marido. E aí, como fica também essa situação? Bom, essa situação é a seguinte. Se você não tem como prover o seu sustento de alguma forma, você vai pedir ajuda. Você vai atrás da assistência social. Você vai ter instrumentos, sim, para te amparar nesse processo de transição. Nesse processo de transição que você vai passar até você se encontrar profissionalmente, até ver que você é sim capaz de prover o seu sustento, prover o sustento dos seus filhos. Outra coisa, tem que pagar alimento, tá? O ex-marido, ele não deixa de ser pai das crianças, ele tem que pagar os alimentos para essa criança. E se a mãe nunca foi permitido a ela trabalhar, ele tem que pagar alimentos para ela também, os alimentos naturais. E se o padrão de vida dele sempre foi muito bom, ele vai ter que pagar os alimentos civis para ela também. Então, são 2 tipos de alimentos que tem que ser pagos. Mas aí, antes dessa pergunta, você estava falando a respeito de que o sucesso incomoda. Existem maridos que, pelo fato da mulher ganhar mais ou ela ter uma projeção maior que a dele, ele diz o seguinte, pelo menos algumas coisas no sentido que você falou. Ela está ganhando mais lá na rua, mas aqui em casa eu vou fazer dela um lixo, porque aí ela não vai crescer tanto, ou não vai aparecer tanto. Então, são termos assim que não dá para ficar falando do jeitinho que está escrito aqui. E aí? E aí que em casa ela tem que ser diminuída, né? Por ele. Para ele se sentir, numa cultura infelizmente machista, ele se sentir superior a ela em algum lugar. Então, se lá na rua ela tem mais reconhecimento profissional do que eu, aqui em casa eu vou botar debaixo do meu sapato. Porque aqui ela tem que saber que ela é mulherzinha, que ela é menos. Esses termos chulos, porque o inho é um diminutivo que faz com que, você já percebeu, que as pessoas se sintam menores. Tudo você que é pequenininha, né? Você é uma mulherzinha. Então, aqui em casa, você vai se colocar no seu lugar, que é o quê? Inferior ao meu. Eu sou mais do que você. E isso incomoda. E eu tenho visto, Nina, um aumento muito grande no número de agressões psicológicas contra mulheres bem-sucedidas. Pergunto para você, em algumas situações, a mulher não é nem questão de ser bem-sucedida, ela ter dinheiro, isso também influencia? Influencia.
Como? Influencia em 2 momentos, Nina. Influencia num primeiro momento, na hora da escolha, se essa escolha não foi só por amor. Certo. E num segundo momento, Nina, influencia no sentido de agora é meu. Como assim? Eu casei com ela, não casei? Agora é meu. E quem manda nesse patrimônio sou eu. Existem ainda os homens que utilizam o patrimônio da mulher como se fosse dele e controla. E, gente, parece besteira, mas assim, independente do cargo que a mulher tem, ela pode ser lá o cargo maior que existe, com salário altíssimo, ele vai controlar esse salário até do que ela gasta, né? Até do que ela Porque gasta. o dinheiro é do marido, independentemente dela trabalhar. É o marido que tem que fazer a gestão de valores dentro de casa. A gestão administrativa é feita por ele. E é estranho isso, sabe, Nina? Porque o que nós vemos no dia a dia é justamente os casais que se dão bem e que eles fazem tudo junto. Eles decidem juntos as viagens, eles decidem juntos o colégio que o filho vai estudar, eles decidem juntos como que vai ser gasto, por mais que um ganhe mais do que o outro, como que eles vão fazer? Tem um diálogo, né? Tem diálogo. E quando há a intenção de diminuir, de usar de violência contra essa mulher, o que eu tenho visto é que normalmente ela ganha mais. Quando a gente fala ainda da violência, são 5, salvo engano meu, são 5 tipos que se caracterizam como violência, que é a violência física, psicológica, patrimonial, tem mais 2 que eu não me recordo. E dessas violências todas que existem, ainda que não tenha marcas visíveis, dizem que a violência psicológica seria a pior de todas elas. Dentro daquilo que você estuda, é assim que você vê? É assim que eu vejo. Porque ela vai se refletir na vida dessa pessoa. A marca, um roxo na perna, no braço de um apertão, ou de uma chacoalhada que eles costumam dar, ela vai sumir. Mas essa marca, ela não sai. Nina, pode contar uma novidade? Vai lá. A Unir, a partir desse mês de junho, vai começar a fazer tratamento na área de psicologia gratuitamente. Isso é legal. Isso foi bem bacana. Eu vi ontem numa postagem do Face que a Unir vai começar a dar tratamento à comunidade. E lembrando assim que a Unir ela começa esse trabalho e as faculdades privadas do estado, elas têm, mas por acompanhamento, né? Elas tem que alguém indicar e a Unir ela vai fazer aberto. Você vai chegar lá, você não precisa ser indicado. Isso que tem que deixar bem claro para as pessoas. Não precisa um médico, ninguém. É você quem vai chegar lá na Unir e fazer seu cadastro. Exatamente. Né? Vai passar por uma triagem, tudo direitinho para poder ser encaminhado para o profissional indicado, enfim, para aquele profissional certo para fazer o seu atendimento. Eu fiquei muito feliz porque as vítimas de violência doméstica, elas também vão ter essa possibilidade de tratamento. E lembrar que quem vai para psicólogo não é louco, né? Claro que não. Deixar isso muito claro, porque as pessoas falam assim, você está indo para o psicólogo, aí você é louco. Não, não é louco, está precisando de ajuda, porque o estresse, tudo aquilo que está passando, está difícil para tomar decisões. Mas ainda te pergunto, isso tudo não é uma questão familiar, não é uma questão de educação e que, infelizmente, a gente, por mais que bata em cima, a gente não consegue fazer? As famílias realmente estão se desestruturando ou não? As famílias, elas estão se desestruturando, Nina, e eu vejo muito a questão do tempo, né, que é dedicado hoje à família, dedicado ao outro. Como que é a minha relação com meu marido hoje? Quanto tempo eu me dedico hoje à minha esposa? Quanto tempo eu dedico aos meus filhos? A gente está numa fase de transição mundial por conta das tecnologias de informação. Certo. E o tal do WhatsApp. E as pessoas deixam de conversar, elas deixam Conversa, inclusive, dentro da própria casa pelo WhatsApp, né? Pois é. Os filhos, eles estão sendo abandonados afetivamente dentro de casa, Nina. Eu acho que esse conceito de abandono afetivo, daqui a algum tempo, talvez a gente possa utilizar ele para pais presentes, dentro de casa, só que presentes fisicamente. E não só ali
mantenedor. Lei Maria da Penha trouxe mais benefícios ou mais prejuízos dentro de um contexto? Porque há quem diga que a Lei Maria da Penha ajudou a destruir lares. Tua opinião? Em casa, em briga de marido e mulher, se mete a colher. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio agregar valor à mulher, ela veio proteger, ela veio como medida preventiva e ela veio como medida punitiva para o agressor. E ela veio mostrar para o outro agressor ou potencial agressor que, se você fizer, olha aqui o que vai acontecer contigo. O exemplo está aqui. Então, no meu ponto de vista, e é bem pessoal, tá, Nina? A Lei Maria da Penha, ela veio e ela trouxe muitos benefícios, sim, nessa sociedade em que nós vivemos hoje. O ideal seria que nós não precisássemos de lei para isso. O ideal seria que todos fossem educados para respeitar o espaço, respeitar o corpo do outro, a mente do outro. A individualidade do outro, né? Exatamente. Mas se essa individualidade ela não é respeitada, bom, tem que se ter lei e tem que se punir severamente. E aqui a gente não está nem falando de homens, de mulheres, de estupro, é o respeito mesmo para com a pessoa humana, né? E eu estou falando pessoa humana aqui porque existe pessoa jurídica quando você fala de empresa, mas é o direito para com a pessoa humana, é o fato dele ser um ser igual a você e que independentemente de qualquer coisa, o respeito tem que ser imposto ali, né? Em primeiro lugar, né, Nina? Respeitar para ser respeitado. Uma das histórias que eu estava vendo na internet essa semana, o policial estava passando e tinha uma mulher sendo agredida e ele falou que não interferiu porque ele achou que fosse o marido dela. Como se o fato dele ser o marido dela desse a ele o direito da agressão. E aí, um outro caso, a moça disse que estava sendo violentada, ela gritou estupro, ninguém fez nada. Então, tem que gritar fogo, porque se gritar fogo, os curiosos, pelo menos, vão ali para ver o que está acontecendo. Então, tem uma banalidade dessa situação também, né? Tem. E é uma coisa, assim, chocante, né? Eu não tinha visto esse caso do policial, então... Não, eu achei... Mas é muito comum. Pois é, mas... Se é comum, não é comum, não é natural. Assim, o que ela fez? Mas tem que saber o que ela fez para ele estar batendo nela. Independente, é que nem a história do estupro. Né? O que ela fez para ser estuprada? Não, peraí, estuprou? Não, mas como é que ela estava vestida? Onde é que ela estava? Mas quando a gente estava conversando, quando uma pessoa furta um celular, você chega na delegacia, ninguém pergunta assim, mas que roupa você estava usando para furtar teu celular? Onde você estava? O que você fez para o seu celular? Meu celular, agora se foi estupro, onde você estava? O que você estava usando? O que você falou? O que você estava dançando? O marido bateu? Por que ele te bateu? O que você fez? Assim? A própria mãe, em alguns momentos, perguntava, mas minha filha, o que você fez para ele fazer isso com você? Isso é extremamente cultural, o que tão grave assim que você fez que ele te deu uma surra? Tem que ser mudado agora, né? Eu acho que é a geração da agora, em base da educação, da família, do respeito, tendo lei ou não tendo lei. Eu acho que as pessoas têm que fazer... E qual que é o teu recado que você deixa para as pessoas que são vítimas hoje? O que elas devem fazer? Primeiro, ainda que a gente sabe que é bem personalíssimo, cada pessoa faz o que entende que seja melhor, o nosso papel aqui é mostrar que existe lei, né? Para não falar que é apologia mandar as mulheres sair de dentro de casa. É mostrar que tem lei. Eu vou falar em dois aspectos, tá, Nina? Primeiro, aspecto jurídico. Você vai a uma delegacia de polícia e você vai fazer um boletim de ocorrência. Essa pessoa vai ser chamada lá para prestar esclarecimentos. Ou já vai ser feita uma medida preventiva para que ele não se aproxime mais de você e da sua família que seja. Mas a primeira medida que eu acho que você tem que tomar, se você sofre violência doméstica, se você sofre violência dentro do seu lar, é se olhar no espelho. É se enxergar como gente, como pessoa. Pessoa que deve ser respeitada, acima de tudo, dentro do seu lar, dentro de um local onde é o berço da nossa sociedade. Se você permite que isso aconteça dentro da sua casa, o que vai ser lá fora? Banalizar, ele só fez isso hoje. Não banalize, ele vai piorar. E ele vai fazer pior
a cada dia, não só com você, mas ele pode começar a fazer também com seus filhos. E Nina, às vezes eu vejo as mulheres só tomando uma iniciativa depois que eles começam com os filhos e com as filhas. E aí deveria ser feito, pelo menos, ter uma precaução antes, se ela fizesse e se ela tivesse essa iniciativa, e ela tem força para isso, mas fazer isso agora, você vai evitar traumas para suas crianças, não só deles apanharem, não só deles verem, mas principalmente deles acharem que isso é normal. Tem um site que as pessoas possam ver o que você publica, o que você coloca. Qual é o site? Bom, as pessoas podem me procurar pelo Facebook, Marília Benincasa. Eu tenho um canal no YouTube que chama Olá Marília, e nós estamos implementando também um compacto agora com tudo que diz respeito a direitos, principalmente ligado à área do direito das famílias. Então é só bater Marília Benincasa. Tem um telefone de contato do escritório, algum lugar onde as pessoas possam ligar para poder pegar essas informações? Enfim, do escritório, pode entrar em contato com a Ordem dos Advogados, certo, né? E procurar por Marília Benincasa, enfim, eles vão te dar toda. Mas independente da parte de ser advogada, que a gente não faz a propaganda disso, mas de buscar informações, pode ser buscado no Facebook, pelo seu nome, e lá eles vão encontrar todos os sites, os vídeos e o que você coloca para poder dar informação. Sim. E se quiser mandar uma mensagem inbox, se não quiser se identificar, enfim, se não quiser ir lá no escritório para a gente ter um bate-papo, para a gente conversar sobre a situação, manda, eu respondo. Ali no final da minha página no YouTube, tem um local ali para você colocar seus comentários, eu também vou responder, e se preferir que seja privado, eu também vou responder. E se quiser, pode mandar para o WhatsApp do programa Rosa Choque, que é 069-99244-9858, e aí a gente repassa também para que ela possa falar a respeito do que você ouviu hoje aqui no programa. A Lei Maria da Penha, como grande parte das pessoas sabem, é extremamente controversa. As pessoas que acreditam que ela veio para ajudar, outras pessoas creem que não. Meu entendimento é que não precisaria de uma lei para poder garantir direitos, mas já que tudo nesse mundo ultimamente anda precisando de lei para ser garantido, então que a gente tenha pelo menos essa consciência de que ela existe, que existe uma pena, que existe uma possibilidade da gente se melhorar, buscando ajuda, a unir agora, como a doutora Marília disse, apresentando esse trabalho psicossocial e psicológico para as pessoas que sejam vítimas de violência, a São Lucas que tem esse atendimento, a Finca que tem esse atendimento, enfim, que as pessoas possam buscar o atendimento independentemente de ter esse dinheiro. Da Finca fica na Zona Leste, na Rua dos Andrades, da São Lucas fica no próprio campus dela, da Unir também. Marília, muitíssimo obrigada. Obrigada, Nina. É muito prazer. É sempre muito bom, muito gratificante vir aqui conversar com você. Eu sempre aprendo muito. Eu espero ensinar um pouquinho também, compartilhar meu conhecimento com a turma aí que está assistindo a gente. Muito obrigada a você. Bom, para você que ficou com a gente, programa Rosa Choque, amanhã com a Janaína, e quarta-feira também, eu volto na sexta-feira, mas agora você fica com a Emily. Bom dia, Emily, toda manhã. Bom dia, Nina. Bom dia para a sua convidada, que é uma querida e sempre contribui muito com os nossos programas. Tem uma excelente